Salve, 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 minha rapaziada. Pois é, o resultado que a gente queria. Não é que aconteceu, não é que Alberto Valentim e seus comandados conseguem frear a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino sai na frente, toma virada. No finalzinho empata, mas o 2-2 é suficiente para o Novo Horizontino ficar fora do G4 e para ser mais uma rodada do Atlético no grupo dos melhores times da competição que se classificam para a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora a gente espera que até o final o Atlético não saia desse grupo. Um jogo que eu acho que serve de alerta, para ser sincero com vocês. Não só não só em relação ao América, mas em relação a todos os confrontos que a gente vai ter nessa reta final. Assim, Ferroviária, Volta Redonda e América são times mais frágeis, é natural a gente assimilar isso, levando em consideração o lugar deles na classificação, mas são times que vão brigar até o final para se garantir na Série B. Ninguém quer ir para a Série C. Da mesma maneira que o Atlético não quer ficar na Série B. Então o América ele fez um jogo contra o Novo Horizontino, que é um candidato a acesso muito bom. O América ele poderia ter vencido o jogo ao natural. O Miguelito muito bem, o Bigode enquanto tinha fôlego bem, os laterais participando bem do jogo, o Rafa Silva entrando bem. Então, assim, ninguém ganha de véspera na Série B. Acho que é um alerta para um time que tem uma das tabelas mais acessíveis junto ali com a Chapecoense. O Atlético ele vai ter que saber se impor. O Atlético vai ter que saber se é o time que quer estar na primeira divisão. E desculpa, time que quer estar na primeira divisão não pode tropeçar contra esses adversários mais frágeis. Respeitando muito cada um. Mas a gente já atingiu e ultrapassou nossa cota de tropeço dentro desse campeonato. A gente já atingiu e ultrapassou o quanto a gente poderia dar mole nesse campeonato. Os jogos vocês sabem de cor. Não vou ficar aqui repetindo Ferroviária, Paysandu, papapá, papapá, papapá. Então o papo tem que ser muito sério. E eu acho que a gente fala muito sobre o mental nessa reta final. Na pressão de saber se impor, na pressão de saber ser protagonista. Eu sei que a gente enfrenta times que jogam de forma mais aberta, eu sei que a gente enfrenta times que são acabam se expondo um pouco mais, oferecendo espaço para o Atlético para não ter aquele jogo travado. Eu acho que isso é fundamental. Mas o Atlético, assim, ele precisa entrar nesse jogo com muita personalidade. Nesse jogo que eu digo são essas 3 rodadas finais para saber se impor. Como, por exemplo, a gente entrou contra o Amazonas. Jogo muito bom do Atlético, principalmente no segundo tempo. Ou talvez até o Goiás seja um bom exemplo. De um Atlético coeso defensivamente e um Atlético criando situações lá na frente. Se o Atlético conseguisse a sua melhor versão contra esses times, não tem pra onde a gente correr. O Atlético vai ganhar os 3 jogos. Mas o que a gente não pode é deixar a cabecinha atrapalhar, como já atrapalhou muitas vezes ao longo desse campeonato. O que a gente não pode deixar é a cabecinha ser um ponto de âncora pro Atlético depois de tudo que a gente viveu ao longo dessa competição. E a gente sabe que o mental do Atlético foi muito prejudicado por tudo que o Atlético não conseguiu ganhar e vice-versa, assim, sabe? O Atlético não conseguiu ganhar também muito pela questão do mental. E se a gente for levar em consideração, a última vez que a gente teve no G4, que foi na 29ª e na 30ª rodada, parece que o G4 assustou o Atlético, que logo depois vem uma série de tropeços, logo depois vem 4 jogos sem ganhar. Estar no G4 não pode ser algo que nos assuste. Estar no G4 tem que ser algo que nos motive. Eu lembro que uma vez o Casimiro, ele deu uma entrevista, quando eu ainda trabalhava no Esporte Interativo para Tati Mantovani, que ele falou: o difícil não é chegar no topo, o difícil é permanecer no topo. E foi muito difícil a gente chegar onde a gente chegou. A gente falava, a gente precisava fazer uma campanha de líder no retorno para conseguir alcançar o tão sonhado G4. É exatamente isso que a gente conseguiu. Uma campanha de líder. É exatamente isso que a gente foi buscar. Uma campanha de protagonista. É exatamente isso que a gente se bancou. O Atlético é o melhor time do retorno. Se tivesse uma campanha parecida no turno, o Atlético, pô, já estaria na Série A há muito tempo. Então, que a gente consiga valorizar a chegada no G4, e a chegada no G4 parte, assim, de ser a melhor versão possível, de jogar o melhor jogo possível. Pra gente conseguir valorizar o feito. E falta muito pouco, gente. Falta muito pouco. E assim, eu não quero sentir mais esse gosto, sabe?
Eu não quero sentir mais o gosto que eu senti na temporada passada, de ter faltado muito pouco, e assim, a gente deixar um rebaixamento acontecer escorrendo nas nossas mãos, assim. Aquele gol contra o Bragantino, ele traumatiza até hoje, assim. Aquele gol contra o Bragantino é um alerta pra essa temporada, pra essa reta final. Que o Atlético tenha aprendido com os erros da temporada passada que, assim, não dá pra dar mole. O Atlético ter aprendido com os erros da temporada passada no sentido de não dá pra dar, assim, escorregar um pouquinho. Escorregando um pouquinho, cara, vai ter alguém ali pronto pra te derrubar. Então, não vou mentir pra vocês não, tô preocupado com essa reta final. Ao mesmo tempo que o nível de entrega técnica do Atlético na reta final do campeonato acaba sendo um nível de entrega maneiro, acaba sendo um nível de entrega, pô, interessante pra caramba, porque eu acho que no final das contas o Atlético, nesses últimos 2 jogos, talvez tenha feito os 2 melhores jogos que eu vi do Atlético na competição, foram jogos que realmente me agradaram muito. Eu lembro do Atlético do restante do campeonato. Então é um duelo do Atlético contra o próprio Atlético, né? É um duelo interno, assim, qual versão vai prevalecer? Vai ser a versão eficiente? Vai ser a versão consistente defensivamente? Vai ser a versão que encontra caminhos diferentes para atacar? Que tem repertório ofensivo? Que tem capacidade criativa? Ou vai ser a versão assustada? Porque a versão assustada, pra mim, é a pior possível. Assustada com o G4, assustada com o protagonismo. Por que é a pior possível? Porque a versão, se a gente for botar na ponta do lápis, a versão que joga mal, eu acho que a gente pode até ganhar jogando mal, porque o nível da competição é baixo. Mas a versão assustada, o Atlético vai se embolar até entregar o resultado. E quantos resultados não foram entregues pelo Clube Atlético Paranaense? Então, enfim, agradecer o América ajuda, torcer para o América chegar no confronto final com a gente, já estabelecido na série B, que eu acho que é mais um ponto para a gente ter ali de confiança no sentido de o América chegando um pouquinho mais de sangue doce e ia fazer a nossa parte, né? Ia fazer a nossa parte. Eu acho que se a gente for levar em consideração a quantidade de resultados que elas já nos ajudaram ao longo dessa série B, cara, a gente vai contar em números, assim. Mas falta pouco, cara. Falta pouco. A gente tá quase chegando lá. Quase voltando pra onde a gente não deveria ter saído. E aí, a gente vai entrar em outra questão, que é como vai ser voltar pra Série A. Como vai ser estar na Série A novamente. Como vai ser estar numa condição de tá onde a gente sempre deveria estar. Então, no final das contas, meu sentimento com o Atlético é o melhor possível nessa reta final, mas lá no fundo tem um receio, e eu espero que eles estejam receosos também. Porque ao mesmo tempo que eu não quero que eles estejam assustados, eu quero que eles estejam receosos no sentido de a gente não pode falhar. Eu vou falar um negócio pra vocês. Não podem mesmo. O receio, acho que é o primeiro passo pra ser a melhor versão. Valeu? Tamo junto. Forte abraço e a nós.